Olá, servidores, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de Processo Eletrônico. Nesta aula, iremos mostrar alguns conceitos necessários para entender os objetivos do módulo e para sua utilização. O Processo Eletrônico Nacional, também conhecido como PEN, é uma iniciativa de diversos órgãos da administração pública com o objetivo de melhorar o desempenho de processos no setor por meio da agilidade, produtividade, transparência e redução de custos. O módulo visa atender ao Decreto 8.539 de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização de processos administrativos no âmbito dos órgãos e de entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. Desta iniciativa surgiram sistemas como o SEI, o Módulo de Processos Eletrônicos do SUAP, e nas universidades, o SIG. A principal ideia do PEN é a integração nacional. Por meio do processo eletrônico, agora será possível tramitar processos administrativos entre órgãos. Então, quais os pré-requisitos para utilizar o módulo? Primeiro, possuir conhecimento sobre a utilização do módulo de documento eletrônico. Tal conhecimento é necessário para a inclusão de documentos em processos. O curso está disponível em treinamentos.fa.edu.br para aqueles que ainda não sabem como criar documentos. Segundo, possuir perfil de chefe do setor. Isso é necessário para abrir processos e tramitar processos. Terceiro, possuir permissão atribuída pelo chefe, caso ele não seja chefe do setor. Quarto, ser servidor para tramitar processos quando solicitado a pessoa física, ou iniciar um processo a partir de um requerimento. Ou seja, quando ele é servidor, durante um requerimento, é o momento que ele consegue criar um processo e tramitar ele. A outra opção, quando ele é servidor, é somente quando for solicitado alguma informação para um servidor. No caso aqui, especificamos ele como servidor pessoa física, porque ele não é chefe e ele não possui as atribuições padrões de processar e tramitar. Quais os objetivos do módulo de processo eletrônico? Reduzir o uso de papel na produção de documentos e processos institucionais, dinamizar os processos administrativos, atender ao Decreto 8.539/2015. Podemos dizer que estamos dinamizando quando nós conseguimos tramitar processos sem o uso de papel. Eu consigo, por exemplo, tramitar um processo da reitoria para o Campus Laranjal do Jari, do Campus Laranjal do Jari para Santana. Eu não preciso deslocar pessoas, eu não preciso imprimir documentos, todas as assinaturas são eletrônicas, a forma de tramitação será mais rápida, pois eu não preciso solicitar um veículo, eu não preciso abastecer um veículo para fazer uma entrega na Unifap ou uma entrega em outro camp. Todo o processo passa a ter a tramitação 100% eletrônica. Então, podemos afirmar que o módulo de processo eletrônico está alinhado com o Plano de Logística Sustentável do IFAP, atendendo às metas de redução de uso de papel/impressão, deslocamento de pessoal e na redução de consumo de combustível. Vamos aos conceitos mais importantes do processo eletrônico. O primeiro deles é a visibilidade dos processos. No SUAP, os processos, assim como no módulo de documento eletrônico, podem ser classificados com 3 níveis de visibilidade a seguir. Público. Qualquer servidor pode visualizar e consultar. Restrito. Apenas servidores lotados no setor em que o documento foi produzido ou tramitado podem ter acesso. Sigiloso. Apenas o autor do documento ou de um processo pode acessar seu conteúdo. Para processos sigilosos, só será permitida a tramitação de uma pessoa física para outra. Segundo, os tipos de conferência de documentos. Em processos no SUAP, será possível anexar documentos externos. Por este motivo é necessário entender os tipos de conferência de documentos. Cópia autenticada administrativamente. Cópia digitalizada que contém o carimbo de confere com original ou semelhante, feita por um servidor público. Cópia autenticada em cartório. É a cópia digitalizada que contém o selo do cartório atestando a autenticidade do documento. Cópia simples. Cópia digitalizada sem conferência formal. Documento original. Documento nato digital
que foi gerado digitalmente e possui alguma forma de verificação de sua veracidade. Nesse caso, o usuário está de posse de uma cópia impressa do documento e que será digitalizada para fim de inclusão no processo. Mídia: documento digital que não possui mecanismos de verificação de autenticidade nos termos da legislação vigente. Aqui podem ser incluídos arquivos contendo planilhas, print de páginas da web, dentre outros. Terceiro, status de um documento. O status de um documento no SWAP apresenta como está o seu estado atual de confecção. Dependendo do seu status, ele pode ser ou não modificado. Os documentos eletrônicos irão compor o corpo dos processos. O status de rascunho. Status inicial do documento quando criado ou clonado. Pode ser retornado para rascunho quando o status for revisado ou concluído. Status em revisão. Nesse status foi solicitada a revisão do documento e o responsável a quem foi atribuída a tarefa está revisando seu serviço. Enquanto a revisão não for concluída, não é possível modificar esse status. Só é possível realizar a revisão de documentos concluídos. Status revisado. Quando a revisão do documento é concluída, o status é modificado para revisado. É necessário que o usuário ou alguém do setor aceite ou rejeite a revisão, para que as demais operações com o documento sejam liberadas. Status concluído. O documento passa a ter seu status de concluído quando o botão concluir é pressionado. Esse status indica que o documento não pode ser editado. Permite apenas solicitar revisão e assinaturas. Nesse status, é possível retornar para rascunho. Não vimos este conceito durante o curso de documento eletrônico, mas um documento com status de concluído, quando ele está marcado como concluído, ele pode ser inserido em um processo como minuta. O documento assinado. O documento foi assinado com senha ou token. Seu estado passa a ser imutável e não pode mais ser excluído. Outras assinaturas ainda podem ser solicitadas. Em um documento com status finalizado, neste ponto, nenhuma assinatura poderá mais ser revisada. O documento, quando finalizado, ele poderá também ser incluído em um processo eletrônico. O que é importante nesses conceitos é saber que o documento finalizado pode ser incluído em um processo e o documento marcado como concluído pode ser inserido como minuta. Agora vamos conhecer um pouco sobre as permissões do módulo. O módulo de processo eletrônico, assim como os demais módulos do SWAP, possui níveis de permissão. A maioria das permissões é atribuída de forma automática pelo sistema, por meio da sincronização com o SIAP, que importa os dados funcionais de todos os servidores, como por exemplo a matrícula SIAP e os cargos comissionados, FUC, FG e CDs. Mesmo com a configuração automática, as permissões podem ser atribuídas de forma manual pelos administradores do sistema ou do módulo. A listagem abaixo detalha cada uma das permissões. Permissão de gerente sistêmico do processo eletrônico. O modo de atribuição é manual. Com esta permissão é possível realizar configurações do módulo, como por exemplo, trâmites automáticos, modelos de despacho e parecer. Pode ainda gerenciar processos e tipo de processos, criar, visualizar, adicionar informações e tramitar. No geral, este perfil deve ser atribuído ao servidor que for administrar os modelos e configurações do módulo. A permissão de operador de processo eletrônico possui um modo de atribuição automático. Todos os servidores que possuem cargos recebem ou perdem, caso um deixe de ser chefe, a permissão durante a sincronização com o SIAP. Esta permissão permite ao chefe gerenciar processos, ou seja, criar, visualizar, adicionar informações e tramitar. Já a permissão de servidor com poder de chefe, ela tem um modo de atribuição manual. Esta permissão pode ser atribuída pelo chefe do setor para dar permissões de chefe, no caso de operador, a outro servidor. Existe ainda a permissão tramitador de processos eletrônicos. Modo de atribuição automático. Esta permissão é dada a todos os servidores que não possuem cargos comissionados, porém, só pode tramitar quando alguma informação é solicitada diretamente ao servidor ou quando o servidor cria um requerimento.
E aqui encerramos mais uma aula. Obrigado.